Bíblia no Salmo 67. Então, diz a palavra de Deus, e eu faço a oração porque eu sinto no coração. Deus, tem misericórdia de nós e nos abençoe. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações. Pois julgará os povos com equidade e governará as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto. E Deus, o nosso Deus, nos abençoará. O nosso Deus nos abençoará e todas as extremidades da terra o temerão e andarão nos teus caminhos. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha, meu Pai, o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa nossas ofensas, Pai, assim como nós perdoamos aquele que já nos ofendeu. E não nos deixe cair na tentação. Não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque sabemos que teu é o reino, é o poder, honra e glória para todos sempre. Amém. Muito bem. Nós fizemos a leitura do Salmo 67 e fiz o Pai Nosso. Agora, eu quero trazer para vocês os Salmos, Salmo 34. Salmo 34, porque ele retrata exatamente a confiança que devemos ter em Deus. Diz aqui o título. Davi louva a Deus, que respondeu às suas súplicas, exorta a confiar nele. Louvarei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados. E os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor ouviu, e salvou de toda a sua angústia. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e o livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Aleluia! Então nós vamos só frisar aqui. Estou no Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Aí, mas alguém pode perguntar, mas como temer a Deus? Temer a Deus é crer nos seus mandamentos, é crer na sua palavra, é obedecer. Então, aí é o que diz o Provérbios, que diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, bem-aventurado é o homem que a ele teme, né? Quer dizer, é o homem que a ele obedece. Será bem-sucedido. Bem-aventurado é feliz, bem-sucedido o homem que nele confia. Então é o que diz o Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e o livra. Então, meu amigo e minha amiga, quando você aceita Jesus como o seu único e suficiente Salvador,
Então, quer dizer, você é cercado de exércitos, de anjos. Ainda que os nossos olhos físicos não vê, mas a gente sente a presença do Espírito Santo. Quando você ora, você vê aquele calor, sente aquele calor. Pode estar frio, pode estar 10 graus abaixo de zero ou mais, mas você sente a presença de Deus. Você sente o calor do Espírito Santo. Então, veja bem, é os anjos do Senhor que está ao redor. Aí, diz o versículo 8, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que nele temem. Aqueles que o temem, né? Quer dizer, não tem falta alguma aquele que o teme. Você vê que a Bíblia Sagrada, ela se divide em livros, em capítulos, em versículos. Então, a gente lendo a Bíblia, quem lê a Bíblia, medita todos os dias, então ele, ao orar, ele lembra dos versículos da Bíblia. E aí você cita na sua oração aquilo que você aprendeu. Você cita. A tua palavra diz, Pai, assim, assim, assim. Então, faça conforme a tua palavra. E o Senhor Jesus, ele se vê na obrigação de honrar a sua palavra. Que ele disse, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, ou não hão de falhar. Por isso ele disse, olha, se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, é o suficiente para dizer para este monte, sai daqui, passa para acolá. Crê somente que se fará e será feito. Mas como ter fé do tamanho de um grão de mostarda? Porque o importante é ter fé. Não importa que a mostarda tem um grãozinho, uma semente muito pequena. Mas o Senhor Jesus diz, quando ela é plantada na horta, ela cresce, né? Então, quer dizer, e os seus galhos formam aquela sombra, né? Os passarinhos vêm à ninha, quer dizer, formam um abrigo para muitos passarinhos, né? Quer dizer, uma semente tão pequenininha e cresce, de repente ela fica tão grande que toma uma grande parte do jardim. Então, veja bem, não importa o tamanho da fé, o importante é ter fé, mas que ter fé é acreditar. Por isso que não se pode confundir a fé. Não, mas eu tenho fé em Aparecida. Aí realmente você está tendo uma fé sem nexo, uma fé cega, porque Aparecida não pode fazer nada por você, nem santo algum. Eu disse Aparecida porque é uma estátua conhecida no Brasil, né? Então, onde as pessoas acreditam que ela é a rainha do Brasil, quer dizer, e aí, quer dizer, você vai ter a sua confiança nela. Então não adianta, porque ela não tem condições de fazer nada por você. A palavra de Deus já diz aqui no livro de Salmos 115, tem boca que não fala, tem olho que não vê, tem pé que não anda, tem mão que não apalpa, nem são alguns sai da sua garganta. Então, quer dizer, a nossa fé deve estar centralizada no que pode fazer todas as coisas. Aquele que te dá o fôlego de vida, que dá o ar que tu respira. Aquele que faz pulsar o teu coração, que criou o coração. Um motor que funciona 24 horas. É o primeiro que nasce no ser humano e é o último que morre, porque quando ele morre, acabou tudo, né? Então, veja bem, esse é o Deus que nós devemos confiar. Não é um Deus de pau e de pedra. Por isso que quando se dirige o pensamento para um Deus de pau e de pedra, aí você irrita Deus, você suscita a ira de Deus, porque ele fica olhando para você. Lembrando que nós falamos agora, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Então,
A pessoa que teme a Deus, ele vai se ajoelhar numa estátua, ele vai pedir bênção para uma estátua. Não, você ergue a sua cabeça para o infinito, não precisa fitar nem para o morro, nem para o monte, nem para o sol, nem para a lua. Fita os seus olhos no infinito, que você alcança Deus, porque Deus está do seu lado, está no seu coração, está na sua mente, mas Ele não quer que você idolatre nada, nem o sol e nem a lua, porque, embora seja potente, uma grande potência, o sol, mas foi feito por Deus, e não foi feito para o homem adorar o sol. O sol foi feito para suprir, quer dizer, a energia, do sol vem a energia, e essa energia, juntamente com a água, então ela vai bombardeando, ela vai gerando seres vivos, e assim por diante. Então, quer dizer, o Deus que a gente confia é um Deus invisível. Deus invisível, porque o mundo que rege o mundo visível, ele é invisível. Então, quando se diz que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem, é verdade, ele está. Só que eles não vão ficar felizes em você dirigir para um anjo que alguém fez lá, diz que é um anjo, né? E lá fica lá adorando aquele anjo e tal, quer dizer, eles não vão ficar felizes por isso. Nós temos que adorar Deus em pensamento, em louvor, louvando-os, sem direcionar ao pau, nem à pedra, nem à louça, nem ao metal. Então, veja bem, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Então, veja bem, versículo 10. Os filhos de leões necessitam fome. Sofrem fome. Quer dizer, os filhos de leões necessitam e sofrem fome. Porque o leão não é o rei. O leão é o rei da selva, né? Mas muitas vezes seus filhos passam necessidade, fome, né? Mas diz assim, mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Vinde, meninos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Novamente o Senhor está ao seu lado. Os olhos do Senhor, é o versículo 15 do Salmo 34, versículo 15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor, ou atento à sua oração. Então, é por isso que tem na música aí tem na letra aí do Sol de Justiça e Proteção, quer dizer, os seus anjos estão atentos, estão presentes e sempre atentos para vos abençoar. Porque os anjos acampam ao redor daquele que o teme, né? Então, tudo que pedir na oração vai receber, por quê? Porque os anjos estão próximos. Porém, é necessário que a pessoa viva em santidade. Viva sem pecado. Porque o pecado é que nos afasta de Deus. O pecado é aquele que põe a barreira para que as suas orações não cheguem, para que as nossas orações não cheguem até Deus. Em primeiro lugar, temos que pedir o perdão a Deus, a misericórdia, o perdão, para depois dirigir as nossas orações. Como ele ensinou o Pai Nosso. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair na tentação. Quer dizer, o Pai Nosso, ele é um modelo. Ele diz assim em outra parte, se você perdoar o seu irmão, então o Pai perdoará você. Mas se você não perdoa o seu irmão, então você não será perdoado. E você está mentindo, está acumulando pecado, porque você está mentindo para Deus. Pai, perdoa nossas ofensas, assim como nós já perdoamos aquele que já nos ofendeu. E se seu coração está cheio de ódio, está cheio de mágoa, cheio de mentira,
Então, como é que você está falando para Deus? Aí você coloca uma barreira. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. É por isso que a palavra diz assim: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer, tem que ser de igual para igual. Aquilo que faz mal para você, para que você vai dar para teu irmão? Agora, lembrando que o Pai Nosso, ele fala para nós perdoar aqueles que já nos ofendeu. Mas eu acrescento aquele que nos ofendeu e que já se arrependeu, e que já pediu perdão. Porque ele diz assim: se teu irmão pecar contra ti e vier pedir perdão, perdoa. Aí Pedro acrescentou: quantas vezes devemos perdoar o irmão? 7 vezes? Ele diz: eu não digo 7, mas 7 vezes, 70 vezes 7. Fim de papo, né? Então veja bem, quantas vezes ele vier pedir perdão, se ele está arrependido, então perdoa. Agora, ninguém é palhaço. A pessoa fazer as coisas porque quer e depois aí vem com gaiatice pedir perdão. Aí você, desta forma, você entrega a Deus. Entrega a Deus que vê todas as coisas, né? Então, veja bem. O próprio Deus, ele fala assim, olha, quando tiver alguma questão com o teu irmão, quando tiver a caminho do juízo, procura fazer as pazes antes chega ao juiz. Para que não aconteça que o juiz, ele vai, te entrega ao mirim, aos soldados, e o soldado te lança na prisão. Quer dizer, te lança nas trevas exterior. Então, quer dizer, quando você for para a igreja, quando você for orar, então você já procura perdoar logo o teu irmão, o teu companheiro, a pessoa que te ofendeu, o teu vizinho. Procura perdoar mesmo, de coração. E aí você dirige a tua oração. O Jesus, ele falou assim, olha, quando trouxer a tua oferta também, e lembrar que teu adversário, o teu vizinho, o teu amigo, o teu inimigo assim, entre aspas, porque o inimigo número 1 é o capeta, e o capeta não se deve perdoar ele nunca, deve descer fogo nele, em nome de Jesus. Então, quer dizer, quando tiver a caminho, disse Jesus, e lembrar que o teu adversário tem alguma coisa contra você, ou você tem contra alguém, nem apresenta a oferta para Deus, nem apresenta. Vai reconciliar primeiro, porque ele não quer saber que a pessoa... Porque você é filho de Deus, o teu patrão é filho de Deus também, o teu empregado é filho de Deus. Não adianta você ir lá querer crucificar o teu patrão. Olha, crucificar o teu servo, ainda que o teu servo tenha pisado na bola, mas você procura perdoar. Nem apresenta a oferta, nem vai dar o dízimo. Não, eu vou dar o dízimo, não. Jesus não aceita. Então, veja bem. Isso que significa o temor do Senhor. É obedecer o seu ensinamento. É obedecer a sua palavra. Isso que se chama fé. Então, ele diz, se tiver fé, tem fé porque obedece. Obedece porque tem fé. Quer dizer, uma coisa puxa a outra. Eu tenho fé porque obedeço a palavra de Deus. Eu obedeço a palavra de Deus porque tenho fé. O Senhor Jesus, ele disse assim, em Lucas 18, capítulo 18, versículo 30. Aliás, 18, versículo 17. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus, como menino, não entrará nele. Porque o menino é aquele que realmente acredita. O pai está ensinando, ele está ouvindo, quer dizer, ele dá muita atenção, ele tem muita fé. E é puro de coração. Puro de coração. Então, ele diz aqui também, 18 de Lucas, versículo 8. Digo vós que depressa fará justiça, quando, porém, vier o Filho do Homem. Porventura, achará fé na terra? Quer dizer, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Quer dizer, vai ser difícil. É por isso que nós estamos aqui vivendo num momento
de muita aflição, momento que estão passando, momento não é momento, momento é momentaneamente, né? Uma fase de muitas dores, né? Como ele disse, quando ele foi interrogado pelos discípulos, que sinais haveria da sua vinda e do fim, quando todas essas coisas estiver para acontecer, ele disse assim, a primeira resposta foi, acautelai-vos que ninguém vos engane. Mas por que ele não engana? Para a pessoa não enganar. Porque as pessoas, eles não obedecem o evangelho. Eles estão buscando seus próprios interesses. Eles aprenderam que andar em santidade recebe a benção. E recebe. Porque Deus não ouve a pecador. No momento que você está em santidade, aí você faz suas orações, aí Deus, os anjos entram em ação. Porque os anjos, eles não vão analisar que depois você vai cair em contradição, que depois você vai pecar. Os anjos estão para fazer a obra. Os anjos do Senhor, que acampam ao redor de você. Aí o que acontece? A palavra diz que Deus está conosco enquanto nós estamos com Ele. Então a pessoa pode ser uma pessoa cheia de fé e tal, eu tenho fé e tal. Principalmente as pessoas que estão começando no Evangelho. Eles começam no Evangelho e tal, que nem eu, quando fui todo arrebentado, todo quebrado, cheio de chaga, cheio de ferida, desempregado, quer dizer, uma pessoa faminto, né? Aí, quando chego lá e tal, o pastor faz a oração e tal, aí eu, que alívio, né, e tal. Então, já fez aquela campanha, e aí começa a prosperar financeiramente, na saúde. Quer dizer, aí a pessoa, quando ele está nessas igrejas, muitos, o pastor faz um convite para ele ser um obreiro, para ele ser um diácono, para ser um pastor. Aí o que acontece? A pessoa começa com aquela fé, com aquela obediência na palavra de Deus. Tudo que o pastor fala, ele obedece. Tudo que ele lê na Bíblia, ele crê. E aí o que acontece? Aí ele se purifica, ele jejua e tal. Só que muitas das vezes, não aconteceu comigo, mas acontece com muitos, que aí a pessoa vai indo, trabalhando com aquela entidade, papai, de repente o capeta começa a oferecer as vantagens para ele e tal, e ele chega uma hora que ele diz, chega, eu vou ficar aqui nessa vida só servindo a pastor e tal. Aí, quer dizer, ele já começa a se enfraquecer na fé. Aí eu oro e acontece, então eu vou orar para mim. Mas nas primeiras orações, Deus está ouvindo por quê? Ele está na obediência. Mas ele começa a desviar, Deus já não ouve mais. Os anjos já se afastou. Aí ele cai, e aí o que acontece? Ele é expulso da entidade, ele é expulso da igreja. E aí, quer dizer, se não houver um filho de Deus que vai lá interceder por ele, levantar ele vai virar um mendigo, ele vai cair, ou você vai virar um bandido, quer dizer, ele fica cego. Por quê? Porque ele já caiu na tentação. Então, os anjos não têm a obrigação de continuar ao redor dele, que ele já caiu em pecado. Então é assim, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem, para o livrar do mal. Mas uma vez que você já se enveredou para o caminho do mal, qual é o anjo que vai tirar você de lá? Se você já está em outra dimensão. Então fica difícil. Então aí está. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. E o livro do mal. Nós vimos agora as guerras que estão acontecendo. Por que está acontecendo essas guerras? Porque existem exércitos das trevas. Eles são numerosos, porque ele ganhou a terra para eles dominar. Eles não estão na região do céu, eles estão na região da terra, em grandes números. E eles não são unidos, são vários exércitos. Porém, o Senhor Jesus, quando ele padeceu na cruz, morreu e ressuscitou, ele assumiu o poder acima de todos os exércitos. Então, ele assumiu esse poder. E aí o que acontece? Ide a todas as nações
ensina a todas as criaturas, foi o mandamento. Porque as pessoas ouvindo as palavras e obedecendo, o anjo do Senhor acampa ao redor. E aí ele disse, se vós estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei o que quiser, será feito. Tudo que pediu o Pai em meu nome, eu o farei. Quando ele diz eu, não é uma pessoa do Senhor Jesus, é um exército, é uma multidão de exércitos que está exatamente para te servir. Então, veja bem, se nós observássemos a Bíblia Sagrada, se nós observássemos e praticassem, nós saberíamos muito bem evitar muitas e muitas coisas. Essas guerras não era mais para estar acelerando. Não, mas o Senhor Jesus não disse que haveria guerra, vai vir guerra, rumor de guerra. Mas ele disse exatamente por quê. O porquê é o seguinte, o exército do Satanás, ele entra em ação, porque ele sabe que o seu tempo vai ser limitado. Ele entra em ação. E o que acontece? Os filhos da luz, eles têm que orar sem cessar para combater esse exército das trevas, que ele manipula a cabeça dos reis. E aí os reis, eles contaminam a mente de muitos outros. E aí começa o egoísmo. A pessoa quer invadir a propriedade do outro, quer invadir o país do outro, ele quer as coisas só para ele, eles querem que fique na terra só a geração deles. Quer dizer, e aí eles vão usando todas as forças para destruir. O Senhor Jesus disse, o inimigo vem ensinar a roubar, matar e destruir. Mas não é um inimigo, uma pessoa só, é exércitos. Lembra só, quando aquele gadareno estava endemoniado, que Jesus foi lá para a terra dos gadarenos, quando Jesus desceu do barco, e aí aquele gadareno correu e ele estava endemoniado. É uma pessoa endemoniada, louco, que não parava na frente dele ninguém. Era algemado, ele quebrava as algemas, fugia, ia, morava em cemitério. Então, o que acontece? Quando ele viu Jesus, ele caiu por terra e disse, Jesus, filho de Deus Altíssimo, o que tenho eu contigo? Já vieste nos perturbar? Vieste nos incomodar? Se vai nos expulsar daqui? Manda que a gente vai para aquela comunidade de porco. Quer dizer, primeiro Jesus falou assim, como é o teu nome? Legião é o meu nome, porque diz que eram muitos demônios. Então, quer dizer, é um exércitos e mais exércitos. Mas o Senhor Jesus, ele assumiu o poder sobre todos os exércitos, como está escrito na Bíblia. Senhor dos exércitos, exércitos das trevas, exército da luz. Ele tem esse poder. Quando ele disse, perante os seus discípulos, quando ele ressuscitou e disse, é-me dado todo o poder. O todo o poder é o quê? Todo o poder no céu e na terra. Então, meu amigo, se tiver fé do tamanho de um grão de mostardas, pode dizer para este monte, sai daqui e passa para acolá. E crê somente se fará e será feito. Essa foi a palavra que o Senhor Jesus disse para nós. Está na Bíblia. Então é para todos nós. Mas tem que ter obediência, tem que ter temor, amor e temor. Senão, então quer dizer, o exército celestial não vai atender nossas orações, se não tiver na obediência. Amém? Deus abençoe. Estou em França. A irmã Carmosa já mandou a oração dela, não? Passa a oração dela, que já está finalizando, já falta só 9 minutos, né? Passa a oração dela e depois nós vamos voltar com o sorteio. Certo. Ok. Final aqui no programa Expressão da Verdade. O irmão, pelos aparelhos trabalhando no bairro do Canela, na casa do Júnior,
exato momento, Senhor. Pai, visitando frente cabeça de oração, as pessoas que ligaram para o rádio, pedindo oração, eu também pedindo sua palavra, através de Senhor, da sua santa bendita palavra, o Senhor fala aqui na sua palavra, que todos virão amor, mas a alegria de amanhã. E nesse exato momento, coloco nas suas mãos a família do seu anjo, Ana Maria, ainda não conseguiu fazer na casa do seu anjo, para responder de eternidade, por essa maligna, meu Pai, que vem falando daquela família, e isso fala, eu sou o Senhor que te para, então vamos ter fé, vamos clamar o Senhor, tem construído parecidos, o Brasil está em guerra, nós estamos em Cristo Jesus, e nesse exato momento eu coloco nas suas mãos a cidade de Ilha, eu coloco nas suas mãos, Pai, a rádio Primeira Capital, as pessoas que podem fazer o programa na rádio Primeira Capital, aquilo que entra pela manhã e fica até a noite, Pai, eu quero tanta palavra, ou Pai, o jornalista, meu Pai, a secretária, eu coloco nas suas mãos, nesse exato momento para o diretor, eu coloco nas suas mãos o impedimento, Senhor, dessa rádio que Primeira parte do Jardim Tapiti, Itapitinete, meu Pai, esse pessoal, Pai, que perguntava aí, o conselho para essa rádio no ar, o mandamento que o Senhor fala na sua palavra, orais um pelo outro, e eu coloco nesse exato momento, ela que está no Tapiti nas suas mãos, Pai, essa família Tapitinete, está colocando nas suas mãos, Pai, dando grande providência, meu Pai, na saúde, onde há seu, alguém precisando de socorro, vai se encontrar agora na família Tapitinete, visita a casa lá em Colônia, coloco a casa nas suas mãos, Senhor, ela atende o Senhor nas suas mãos, tem certeza, Pai, que ela, Senhor, tem certeza de ti, Pai, ela tem certeza de ti, meu Pai, que os olhos dela, Pai, faz uma obra ali na vida passa, faz uma obra, Senhor, na vida passa, Pai, esse peço, Jesus querido, agora com as nossas mãos, nosso irmão, Luiz Fernando de família, a sua irmã, Pai, que estava aqui enferma, o seu cunhado, que estava enfermo, fala porque não está mais, nosso Deus é aquele que cura, nosso Deus é aquele que liberta, o nosso Deus é aquele que salva, o Senhor está à porta, o Senhor está voltando, e nós temos que voltar para o Senhor Jesus. Nesse exato momento, eu coloco a minha família de fé, de Deus nas suas mãos, eu coloco o Deus do meu pai, também a dona Mozinha, a sua Martina, a sua mãe, família, eu coloco nas suas mãos, mas nesse exato momento, Pai, de oração, essa família vai estar sofrendo, que perder seres queridos, essa família vai estar de novo mesmo, chorando acerca dos seres queridos, eu coloco nas suas mãos, e nesse exato momento, Pai, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, todos se compunham, toda doença, Pai, que Deus será no mundo, que está falando ao mundo, Pai, não chega a nossa tenda, que o Senhor vem jogar por terra, o Senhor foi favor de cumprir, o Senhor foi favor de misericórdia, e requerer toda a festa do inimigo, toda a festa satânica, tudo aquilo que não pode investir, Pai, e presidente, eu coloco nas suas mãos, os governantes, Pai, do Brasil, eu coloco nas suas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, eu desejar, eu despeço em nome do Senhor Jesus, uma boa noite para todos, e fique todos na paz de Jesus, e venha muito forte com a sua palavra, e alimenta a nossa alma. Amém. Nosso irmão. Cada Amém, irmão Carmona. Uma Bíblia muito bacana. Olha aqui para a Valdália, né? Ela estava tanto, né, pretendendo ganhar a Bíblia Sagrada, é maravilhoso. Colocou o dela aqui na minha mão. Valdália ganhou uma Bíblia Sagrada. Pois é, foi muito bom a participação. Ela ligou mais uma vez hoje, já tinha bastante ligações. E ela ligou, ganhou a Bíblia Sagrada aqui no programa. Alô, boa noite. a gente agradece aí mais um pouquinho aqui no programa de Santana da Paz, desta feita para o trabalho aqui no programa.
A paz para você e a todos os ouvintes. Foi sorteado aí uma irmã, Valdárias, falaram, né? Ela é de qual bairro ou é do interior? Certo. Então um abraço aí para a irmã Valdária. Deus possa abençoar você e enriquecer você da fé, porque a palavra de Deus é para a gente se enriquecer da fé. Eu distribuo as Bíblias, dou de brinde para as pessoas. Não é que eu quero formar uma igreja ou pessoas para seguir a minha igreja, que eu não tenho, a minha igreja é a Internacional da Graça de Deus, não sei nem se tem aí em Oeiras, né? Mas eu não prego para as pessoas seguir a igreja que eu congrego. Eu prego para as pessoas seguir a palavra de Deus. É aquilo que Jesus falou. Se tiver fé, fé é o quê? É obediência, é crer. Então pode até dizer para este monte, sai daqui. Ele deu para nós o nome dele. O nome dele, quando ele falou para Maria, está lá em Lucas capítulo 1. O versículo não me vem à tona agora, mas ele, quando o anjo falou assim, esse nome é poderoso, quer dizer, esse nome, ele remove montanha, quer dizer, é o nome de Jesus. Quando a pessoa faz a oração ao Espírito Santo, usando o nome de Jesus, se você estiver na obediência, tem que ter obediência, o que faz barreira é o pecado. É o que impede nossas orações ser ouvida por Deus. É o pecado. E não adianta a pessoa, não, mas eu estava jejuando. Mas está jejuando, mas você tinha intenção de pecar. Já pecou e não se arrependeu, quer dizer, não se santificou. Quer dizer, aí não adianta usar o nome de Jesus. Então é assim, a Bíblia Sagrada a gente dá exatamente para as pessoas ler e crer. E não ficar nessa de nem procurar a oração de pastor e nem servir pastor. Porque tem pessoas que têm muita fé e não tem nada, porque ele emprega a sua fé para auxiliar o pastor, para auxiliar uma entidade. É isso que eu abro os olhos das pessoas. São pessoas que trabalham a vida inteira paparicando um pastor, paparicando uma igreja, e aí depois ele sai de lá com a mão no queixo do eixo. Quer dizer, aí ele sai de lá, ele quebra na fé, não tem mais fé, a oração dele não é mais atendida. Quer dizer, quando ele tinha fé, ele prestou serviço para uma entidade. Aquela entidade usou o seu poder sobrenatural, que vinha através da sua oração. Mas depois, quando ele se afasta, ele já não tem mais esse poder, porque ele já caiu em tentação, ele já caiu no pecado, já se esfriou. Então é isso. E eu ensino as pessoas a ler, a meditar na Bíblia. Fiz um hino que fala tudo. A palavra de Jesus é verdade e luz, sol de justiça e proteção. Quer dizer, se vós estiver em mim, minhas palavras estiverem em vós, pedirei o que quiser, será feito. Isso é verdade, não é que eu inventei da minha cabeça, é que eu li na Bíblia. O Espírito Santo, eu orei para o Espírito Santo, para ele me dar um hino. Então ele veio revelando as palavras, os versículos para mim, e eu fui escrevendo. Quer dizer, é um hino dado por Deus para evangelizar, mas é verdade, não é filosofias, é verdade mesmo. O Senhor Jesus disse, se vós estiver em mim, minhas palavras estiverem em vós, pedirei o que quiser, será feito. Se tivesse pessoas de fé aqui na terra, essas guerras não estavam tocando guerra, muita gente não estava morrendo. Se os pastores, se os pregadores tivessem ido, feito o que Jesus mandou, ide a todas as nações, Sinai. Quer dizer, não era para... Porque as guerras são promovidas pelos poderes satânicos, o exército de Satanás, que está atentando na mente dos reis, dos governadores, dos presidentes. Então, eles que promovem a guerra, porque o Satanás veio senão para mentir, roubar, matar e destruir. Mas se você tiver fé na palavra de Deus, confiança na palavra de Deus, estando preparado, quer dizer, você pode pedir o que quiser, será feito. Vou fazer a oração, não é bem oração, é o Salmo 46. Ele fala mais sobre isso. O título é A Fé Perfeita em Deus. A Fé Perfeita em Deus. Diz aqui, Salmo 46, Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as
águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Versículo 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra derreteu. Oh, glória a Deus! O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim. Ele faz cessar as guerras até o fim. É o que diz o versículo 9 de Salmo 46. Ele faz cessar as guerras até o fim. Ele faz parar a guerra até o fim. Quebra os arcos, corta lanças, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o versículo 10. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Sim, Senhor. Que o Senhor faça aquietar essa guerra, Pai. Quebra o poder do maligno que está na mente desse presidente. Ele seja amarrado, seja acorrentado, seja quebrado as forças, seja humilhado dele e dos seus comparsas, dos seus auxiliares. Porque o Senhor Jesus, o Senhor diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então não vamos permitir. Ou o Senhor honra a tua palavra, ou o Senhor não honra. É dito, está escrito em Filipenses, capítulo 2, versículo 10. A ti foi dado todo o poder, e em nome de Jesus se dobrarão todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda a língua de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então, Senhor, que seja amarrado esse exército do maligno, esse exército das trevas que manipula a mente dos reis, seja amarrado, acorrentado, queimado, como diz aqui no Salmo 46, diz assim, versículo 9, ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Entre em ação, Senhor, com os seus exércitos celestiais. A ti foi dado todo o poder nos céus e na terra. Então, Senhor, eu te peço por mim e peço por todos que estão ouvindo o programa. Salmo 140 nos diz, livra-me, Senhor, do homem mau, guarda-me do homem violento, os quais pensam mal no coração e continuamente eles se ajuntam para a guerra. Aguçam-se as línguas como da serpente, o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Guarda-nos, Senhor, da mão do ímpio, guarda-nos dos homens violentos, os quais se propuseram desviar os nossos passos. Os soberbos armaram laços e cordas, estenderam a rede à beira do caminho, armaram laços corrediços e cordas. Eu disse ao Senhor, tu és o meu Deus, ouve a voz das minhas súplicas, ó Senhor Deus, fortaleza da minha salvação, tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Não cumpra, Senhor, ao ímpio o seu desejo, não deixe ir por diante os seus maus propósitos, caia por terra os seus maus propósitos, para que não venha se exaltar. Quanto àqueles que cercando me levantam a cabeça, cubra a maldade dos seus lábios, caiam sobre eles brasa e brasas vivas, seja lançado fogo e em covas profundas, para que não torne mais a levantar. Pois está escrito, eu acredito, que não terá firmeza na terra o homem de mau língua, e o mal perseguirá o homem violento até que seja desterrado. Eu sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido, o direito do necessitado. Assim os justos louvarão o teu nome, e os retos habitarão na tua presença, dando glórias a Deus. Aleluia. Pai nosso que estás no céu, santo e santificado é o teu nome. Venha, meu Pai, o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia, que é a tua palavra, é a unção do Espírito Santo, dai-nos hoje. Perdoa nossas ofensas, Pai, assim como nós perdoamos aqueles que já nos ofendeu, mas que já se arrependeu. Mas aqueles que não se arrependeu, quer começar de cabeça erguida, fazendo mal e mal, pesa o teu dedo sobre elas, possa cair, possa sofrer, não se levantar mais enquanto se converter para andar no teu caminho. Porque teu é o reino, é o poder, honra e glória te pertence para todo sempre. Amém.
Deus abençoe todos vocês, ricamente e abundantemente, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Onde quer que esteja chegando a onda desse rádio ou na internet, onde o Senhor esteja acampado ao redor de vocês para ouvir a oração de vocês. A paz. Voltamos no próximo sábado, se assim Deus permitir. Um abraço a todos vocês. Sim. Sim. O nome dela é Luma. Luma, um abraço para você, seja bem-vinda. A paz que você Luma, na cidade de São Paulo. Um abraço, Luma. Deus abençoe você, Luma. Ricamente e abundantemente, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita fé, muita unção do Espírito Santo. Amém. Continua falando aí com o Luiz Conde. Você quiser perguntar alguma coisa para ele, é só ligar. 11, o telefone é 993 57 8300 e tem mais um aqui, 96978 7607. Todos dois são WhatsApp para falar com o Luiz Conde em São Paulo. Luiz Conde, Amém. ficamos por aqui, né, meu irmão? A gente volta no sábado, se Deus quiser, com mais um programa Expressão da Verdade. Amém. Se assim Deus permitir.